Hoje nós temos a oportunidade de falar um pouquinho sobre um assunto que aborda todo mundo, né? Porque todos nós vivemos em família. Todos nós temos companhias familiares, laços familiares de diferentes formas, não é? Então vamos falar sobre isso, como que a visão espírita traz para nós, o que a visão espírita traz para nós de diferente, de apoio para nossas relações familiares. Existe um capítulo no Livro dos Espíritos, capítulo 4, da onde eu tirei a maior parte dessa história que a gente vai conversar hoje, que fala que os laços de família são fortalecidos pela reencarnação. E, ao contrário, se a gente pensar numa vida única, pela unicidade da existência, que está escrito aí, que seria uma vida única, que os laços de família seriam rompidos. Né? Isso só às vezes para uma pessoa que nunca ouviu falar em reencarnação, é um pouco estranho, né? Mas se eu vou e volto, como é que eu vou e volto e fico com os meus? Se eu vou e volto, né? Quem garante que isso se perpetua, que isso não vai haver uma separação? Mas a gente sabe, né, que a gente soube através dos ensinamentos dos espíritos que não é bem assim. Antes de mais nada, vamos falar o que é família para nós. Segundo alguns dicionários, aí família é uma reunião de indivíduos de mesma consanguinidade, nascidos, né, da mesma pai, da mesma mãe, ou parentes, né, da mesma consanguinidade, cujo objetivo é garantir a existência humana, né, dando as condições básicas para que o ser consiga sobreviver e promover a educação dos seres, ou seja, desenvolver valores. Então a gente sabe que hoje a família tem uma função não só de dar sobrevivência ao corpo, mas também desenvolver valores na sociedade que começam em casa: solidariedade, honestidade, generosidade, respeito, responsabilidade, justiça, né? Tudo isso envolvido, resumido numa palavrinha que chama amor, que engloba tudo isso. Então nós também temos esse conceito que pesa sobre a família de uma certa forma, né? Na visão espírita, a família, além de tudo isso que nós já falamos, ela promove uma vivência coletiva sobre as bases da reencarnação. Então, voltando à palavra reencarnação. E eu quero fortalecer isso porque, sem essa leitura da palavra reencarnação como base, sem esse fundamento como base, nada faz sentido na nossa fala, não é? Jesus disse assim: meu reino não é desse mundo. Essa é uma das falas que está no Evangelho, que Jesus fala para Pilatos. Todos já devem conhecer, ou muitos de vocês já conhecem esse diálogo, em que ele pergunta, Pilatos pergunta se ele é rei, e ele fala: você está dizendo que eu sou rei? De fato eu sou rei, mas o meu reino não é desse mundo, porque se fosse desse mundo, os meus soldados estariam aqui me protegendo, e eu estou sozinho. Então, porque meus soldados não estão aqui, eu não sou rei desse mundo. Então aí já é uma alusão que existe outro mundo, que existe outra vida, que não era aquela lá que ele estava vivenciando naquele momento, onde ele é o rei, naquela situação. Então essa e outras passagens do Evangelho trouxeram para nós as bases da reencarnação, que veio bem explicadinho pelo advento do Espírito da Verdade, que deu fundamento do Espiritismo, onde a gente acha tudo isso no Livro dos Espíritos e no livro no Evangelho segundo o Espiritismo. Esses dois, isso está bem forte, bem destacado, né? Para ter reencarnação, tem que ter encarnação. Então a gente tem que entender que a gente nasce, é criado por uma fonte criadora, que não é nem matéria e nem é nada que a gente consegue conceber, não é energia, não é matéria, não é inteligência, é
ele tem o atributo da inteligência suprema, mas ele não é só. Ele é uma coisa que nós não conseguimos conceber, mas ele cria o tempo todo. Ele cria através das mônadas que se transformam em almas, que a mônada é o conjunto de alma. A mônada se fragmenta, se transforma em almas, e as almas, quando entram no corpo, somos nós. Então, ou seja, alma é sinônimo de espírito. Espírito é a alma desencarnada, é a alma fora do corpo. Quando ela entra no corpo, a gente chama de que nós estamos animados pela nossa alma. Quando o corpo é desintegrado, nós continuamos a existência e aí nós voltamos para o plano espiritual, passamos a ser espíritos. Muito bem. Nessas encarnações sucessivas, nós vamos nos encontrando no meio material com outros seres, formando nossos grupos familiares. Esses grupos familiares, eles têm, no começo, uma função mais de proteção, hoje tem todas aquelas funções que nós vimos lá. Mas essas experiências que a alma passa, através de várias reencarnações, em conjunto com seus afins, são experiências que geram conflitos. Então, se a gente vem uma vez com um grupo, a gente vai viver com eles, e a gente vai ter que, trabalhar a nossa personalidade. E nós temos conosco uma coisa muito forte que foi criada para que no princípio nos defendesse, que é o ego. O ego, ele existe no ser humano, foi dado, é uma característica da personalidade do ser humano, que sempre foi muito forte nas nossas primeiras encarnações, onde a gente precisava de se defender mais. Lembrando que a gente começou lá atrás, numa vida ainda muito primitiva, onde a lei da sobrevivência era muito forte. Então, para que serviu o ego? Para que tudo que é bom para mim eu quero, para me proteger, e tudo que não é bom para mim eu fujo, eu afasto. Então, isso é o ego. O que é bom para mim eu quero, o que não é bom para mim eu afasto. A princípio isso foi necessário. Com a evolução, isso foi sendo desnecessário. Porque a gente sabe agora que não precisa de se proteger completamente e afastar o que não é bom o tempo todo, e deixar o mal ruim para o outro e o bom para mim. A gente foi mudando. Mas o ego ainda existe no ser humano. No começo, quando a gente começou a nossa caminhada, a gente era muito primitivo ainda, não tínhamos ainda o desenvolvimento das nossas capacidades emocionais, intelectuais. A gente tinha uma vida muito primitiva. Pensa nos homens das cavernas lá atrás. Fomos nós. Nós fomos aquilo lá um dia. Lá naquela época o ego era forte, entendeu? Era uma daquelas tacape na mão, Os caras ficavam se defendendo assim do outro, Porque tinha que defender da comida, tinha que defender a sua caça, tinha que defender a sua fêmea, o seu filhote, o seu filho, era tudo ali. Esse ego ainda existe. Mas hoje, muito mais fraco. Mas ele ainda existe. Como a gente sabe que ele existe? Porque a gente sabe que principalmente nas relações familiares, mas em todo o mundo, nós conhecemos duas palavrinhas que é egoísmo e orgulho. E lá no Evangelho tem assim que o orgulho é o pai de todos os vícios. O egoísmo e o orgulho, eles estão ali de mãozinhas dadas. São duas palavrinhas diferentes, mas que no fundo elas representam a mesma coisa. Porque o egoísta é aquele que é assim, eu primeiro, Você me serve. A minha relação com ela está perfeita, desde que ela me sirva.
O comportamento egoísta, ele parte desse princípio. Eu sou importante nessa relação. Eu tenho que receber. Eu não preciso necessariamente doar, mas eu tenho que receber. Às vezes eu dou um pouquinho, né? Pra não ficar chato, mas eu tenho que receber. O dia que você não me dá mais aquilo que eu preciso de você, essa relação não me serve tão mais. E aí, né? Esse é o comportamento de um egoísta. Eu não me importo com o que eu estou provocando ao meu redor, como mostra a figurinha lá. Eu estou bem. Se o cara tá achando ruim, que lute. Ele que saia daqui. Esse é um comportamento egoísta também. E a gente tem isso. A gente tem. Quando a gente pensa racionalmente assim, a gente às vezes não se acha. Mas isso está embutido em pequenas atitudes no dia a dia. Todos nós temos. O egocentrismo, junto com o egoísmo, mas é um pouquinho diferente, é aquela pessoa assim, que é o dono da razão. O egocêntrico, o ponto de vista dele é o que prevalece em relação ao outro. Então ele não leva em consideração o seu ponto de vista, nem o seu, não o seu, porque o meu é o seu. Tudo gira em torno de mim. Você vê como eles são muito parecidos? Egocentrismo, egoísmo, são muito parecidos. E isso tudo, esses dois, eles estão debaixo de uma palavra que chama orgulho. Por isso que no Evangelho está dizendo que o orgulho é o pai de todos os vícios. É lindo. Ah, mas eu não sou orgulhosa. Será? Até a hora que alguém nos contraria. Não concordo com o que você está falando. Opa! Como você não concorda? Como assim você não concorda? Meu jeito o meu jeito é certo. Meu ponto de vista é certo. Né? Por que será que dói quando alguém fala pra gente que não concorda com a sua atitude, com a sua forma de falar ou com qualquer coisa que você planeja? Não concordo. Será que aí a gente vai? Como que a gente vai reagir, né? Diante de uma negativa, uma discordância. O nosso ego vai falar, olha, tem uma sementinha aqui de ego aqui, que não está deixando você aceitar numa boa isso aí. Né? Por isso é que nas nossas relações sociais, familiares, aparecem conflitos. Porque bate no nosso ego, no nosso orgulho, no nosso egoísmo. Bate nessas... Eu não sei, eu não vou ceder. E aí eu começo a criar problemas. Eu quero para mim isso. E eu não vou ceder naquilo. Eu começo a gerar problemas que às vezes a gente nem percebe no dia a dia. Que gerou um problema, que depois vai ter uma consequência. Porque tudo que a gente faz gera consequências. Todas as nossas atitudes e todas as nossas escolhas têm consequência. Não tem nenhuma dúvida. Tem consequência. Então o egoísmo e o orgulho são os responsáveis por esses conflitos, né? Que geram o que nós chamamos hoje de karma. O que é o karma? Todo mundo já ouviu falar da palavrinha karma, né? Karma é você colhe o que você planta. Isso é karma. O karma pode ser numa única vida. Eu plantei hoje, daqui uma semana eu estou colhendo. Eu plantei na infância, estou colhendo na juventude. Plantei na juventude, estou colhendo na vida madura. Plantei a vida inteira, vou colher na próxima. Tudo isso é karma. É uma colheita. Certo? Como eu já disse, egoísmo, orgulho, fontes de conflitos que geram karmas. Hoje em dia nós sabemos que essa situação do ego, que foi muito útil lá no começo dos primórdios da humanidade, da sobrevivência, hoje em dia ela só nos amarra, nos prende, não deixa a gente decolar. Hoje em dia nós temos que diminuir e lutar para que a gente consiga ficar mais leve dos pesos
gente só vai conseguir se libertar, espiritualmente falando, consciencialmente falando, quando a gente conseguir dominar essas características na gente mesma. Tá? Transformando o ego em fraternidade. O ego era para nos defender das adversidades da vida primitiva. A fraternidade faz isso hoje. Percebe? Com a inteligência, com o desenvolvimento moral, com tudo que a gente adquiriu ao longo dos milênios, hoje eu não preciso mais do ego, eu preciso da fraternidade. Se eu tenho uma necessidade, uma fraqueza, o outro vai me ajudar. O conceito mudou. E quem trouxe esse conceito foi Jesus, há 2000 anos atrás. Foi ele que veio trazer isso para nós. Ó, é assim daqui para frente. É esse o caminho que você tem que buscar. É o da fraternidade. E aí não precisa mais do ego. Mas a gente ainda não consegue se livrar desse tipo de sementinha que está ali no dia a dia nosso. Que é a causa de melindres, né? Que é a causa de raiva, de mágoa, que é a causa de discussões, separações, injustiças, né? Então a reencarnação ela veio para que ao longo do tempo a gente aprenda a se desvencilhar do ego, transformar em fraternidade e viver a lei do amor. É isso que Jesus nos disse. E a reencarnação ela existe para isso, porque numa vida só a gente não faz isso não. Ninguém. Quer dizer, ninguém não, né? Assim, Jesus deve ter feito. Mas numa vida só, gente, não dá tempo. Né? Então, a reencarnação é a base. Por isso que a reencarnação é a base de tudo que nós falamos. Se nós não considerarmos isso como base, aí não vai ter muito sentido. Desafio familiar. Aqueles karmas, aqueles conflitos que a gente gera nas nossas relações pelo nosso ego, pelo nosso orgulho, pela nossa impaciência, intolerância, pela nossa... Tudo que a gente já falou, está na família. E se eu fiz lá atrás, eu volto na família de novo com esses mesmos indivíduos. E muitas vezes a família traz aquelas pessoas que a gente mais precisa ajustar as contas, com quem a gente mais teve problema lá atrás, na outra existência. Aí ele volta aqui conosco, perto de nós, nos nossos familiares. Então, a família ela condensa essa situação de ajuste, né, de resgate da paz entre pessoas que se complicaram. Se isso existe na sociedade como um todo, e isso existe, na família isso é condensado. Por isso, nosso maior desafio de existência, segundo o meu ponto de vista, estou dizendo agora, é o convívio com a família. Não é o trabalho, não é a política, não é o país que você mora, não é o que você vive, não é o seu dinheiro, não é. É o nosso relacionamento familiar. Ali estão os nossos maiores desafios. São desafios que nós pedimos para retornar juntos para superar as diferenças. Bom que a gente não lembra, né? Tá? Então a gente vai falar aqui de forma muito problemática. Agora vamos falar da solução, né? Também todo mundo tem esse problema. Todo mundo, todos nós temos esses problemas de convivência. Como é que a gente consegue fazer isso? Como é que a gente trabalha o ego? Principalmente voltando isso para o nosso convívio familiar, né? Primeiro, tirar o foco de nós mesmos. Nós, quando estamos no grupo familiar, a gente costuma, a gente tem o hábito de prestar atenção naquele familiar que está do nosso lado. Pai, mãe, filho, irmão, esposo, esposa. Será que a gente consegue parar e no
dia a dia, não parar, porque a gente não para, a gente consegue observar no dia a dia o que aquela pessoa está precisando e o que eu posso ajudar? Ou será que eu só convivo com ela? Será que eu tenho a capacidade de perceber no meu companheiro, na minha companheira de jornada, em qualquer nível de parentesco, o que ela está precisando? E se ela precisa, ou se ele precisa de alguma coisa, e se eu posso suprir de alguma forma essa carência dessa pessoa, será que a gente para de pensar nisso? Né? Então a gente olha e vê a pessoa, ou a gente só olha? Né? Será que a gente escuta e ouve? Às vezes a pessoa chega e fala, você não está nem interessado em saber o que ela está falando. Porque você está preocupado com a sua problemática, né? Isso acontece em todos os lugares, mas também acontece dentro de casa. Será que a gente consegue, enquanto mãe e pai, observar bem como é que os nossos filhos estão ao chegar em casa? Será que a gente tem paciência para tentar tirar deles como é que foi o dia a dia na escola, se tem alguma coisa pegando que eu posso ajudar do ponto de vista emocional, né? A dar um apoio? Ou será que a gente não tem tempo para isso? E vice-versa, será que os filhos têm paciência para escutar as carências dos pais, as experiências que os pais têm para contar? Quantas vezes a gente perde a oportunidade de aprender com as experiências daqueles que já viveram mais do que a gente, porque a gente não tem tempo nem paciência para escutar, e acha que eles estão tudo desatualizados. Eles são tudo desatualizados, são do século passado. Sabe nada de internet, não tem nada para me oferecer. Não é, seu Luiz? Quantas vezes a gente não passa por cima, né, das pessoas que a gente poderia estar escutando um pouco mais? Ou escutando eu ouvindo. Então, essa foi uma primeira dica. Se a gente conseguir fazer, se a gente conseguir tirar o foco de nós mesmos, prestar atenção em quem está ao nosso redor, já estamos caminhando. Por enquanto estamos só prestando atenção, estamos só ouvindo. Agora a gente vai ser prestativo, agora a gente vai ajudar. Não é? Porque se a gente pode, será que eu posso? Será que eu posso? Vou tentar. Às vezes, eu não quero, porque eu tenho outras prioridades, mas eu posso. E aí, o que pega? Eu primeiro ou o outro? Eu quero estar lá, mas o outro me quer aqui. Para onde eu vou? Aonde está? Para onde a semente do ego vai falar mais alto? Ela vai mandar eu ir para mim e o outro que espere. A hora que eu tiver um tempinho para ele, eu ajudo. Se eu tiver um tempinho, porque na vida de hoje não tem. Se a gente não falar assim, eu vou fazer, independente de qualquer coisa, a gente não acha tempo. Porque a vida nos consome. Assim, né? Então, ser prestativo é auxiliar espontaneamente, sem precisar que o outro peça. Mas para ser prestativo, eu tenho que olhar e ver. Eu tenho que perceber, eu tenho que escutar, perceber a necessidade do outro, não é? Senão você não vai nem prestar atenção. Como é que eu vou ser prestativo se eu nem vejo se o outro está precisando? Então, é isso, né? Ajudar espontaneamente. E isso, assim, começa desde pequenininho, né, gente? Depois da criança ali, porque essa prestatividade a gente não ensina falando, a gente ensina fazendo. Porque criança não aprende o que a gente fala, a criança aprende o que a gente faz. Se a gente hoje é prestativo na frente dos nossos filhos pequenos, amanhã eles vão ser prestativos conosco. Não tem como não ser. Porque eles vão aprender pelo exemplo. E aí, karma positivo é dharma, é diferente. Ensinei a prestatividade, sendo prestativo, amanhã vou colher o quê?
dos meus filhos? Né? Outro ponto, compreender. Compreender que ela não pensa igual a mim. Compreender que ela discorda do meu ponto de vista. Por quê? Porque nós estamos em situações de experiências de vida diferentes. Nós passamos por uma formação diferente, não só nessa vida, como em outras. Então, cada um é cada um. E não necessariamente nós temos as mesmas formas de ver o mundo. E aí eu tenho que compreender que essas diferenças que nos contrariam precisam de um contraponto, que é a tolerância. É difícil? É difícil. Tem que contar até 10? Tem que contar até 200 mil, às vezes. Não é? Mas tolerar, por quê? Não é só não responder. Ah, tudo bem, eu convivo assim mesmo. Não é só isso, porque eu não tenho outra forma para tolerar viver com essa pessoa do lado, porque eu não tenho como me desvencilhar dela agora. Né? É o meu karma, a gente fala. Isso é meu karma agora. Isso não é tolerância. Isso não é tolerância. Tolerância é viver com ela, aceitar ela. Ela é diferente de mim, ela não pensa da mesma forma que eu. Ela age diferente, mas eu convivo com ela da mesma forma. Porque não tem ninguém nesse mundo que não tenha vários nuances na personalidade. Você às vezes não bate com uma coisa da pessoa, mas bate com outra. Não é? Então, às vezes, a gente não tolera uma faceta da personalidade, mas tem as outras facetas que a gente tem que buscar e entender que aquelas outras podem ser facilmente toleráveis. Então, a gente entende que naquele ponto não dá. Somos diferentes. Tá bom, segue o seu rumo nesse ponto. Mas sigamos, sem luta armada, né? Sigamos, cada um com seus pontos de vista, respeitando-se mutuamente. E aí vem o próximo, que é o respeito. Respeitar o outro. Direitos e deveres, autolimites para evitar abusos. Respeitar o outro. Numa relação familiar, é muito importante a gente entender o nosso limite. Porque nós tendemos a achar que em família podemos tudo. Ah, porque é minha mãe e meu pai, ela tem que me aguentar, entendeu? A gente não fala assim, ela tem que me aguentar, mas a gente sente assim. Porque a mãe e o pai faz tanto por nós, tanto, o tempo todo, que a gente começa a perceber assim, não, ele está aqui para me servir. Mãe e pai existe, Deus foi no mundo para me servir. Porque mãe e pai faz isso. E aí o negócio começa a ficar um pouco complicado, porque não é isso, né? Mãe e pai são irmãos em primeira instância, de caminhada, que merecem toda a nossa consideração e que têm direitos. E nós, como os filhos, temos deveres também, né? Que são seres humanos, que precisam das mesmas coisas que os filhos precisam. E às vezes os filhos acham que pai e mãe não precisam do que eu preciso, né? Que pai e mãe estão numa outra dimensão. É uma outra categoria de gente. Parece que eles estão lá no Olimpo. Não é, né? Não é. Então, eu não estou dizendo pai e mãe idoso, que aí já as pessoas aí tomam um pouco mais de cuidado. Pai e mãe jovem também precisa de consideração, de limite, de respeito. E os filhos precisam saber de deveres e direitos. Irmãos, tios com sobrinhos, primos entre si. Nós precisamos saber que eles são irmãos, eles estão primos, eles estão irmãos, eles estão pai e mãe, eles estão filhos. Mas nós somos todos irmãos.
que estamos cumprindo um papel na família, como se a gente tivesse uma peça teatral, que ora nós somos mãe, ora nós somos filho, depois a gente volta como pai, depois a gente volta como irmão, em várias reencarnações, cumprindo papéis. Percebe como esses limites a gente tem que considerar um pouco mais do que os nossos limites, o alto limite tem que considerar a nossa família como uma coisa um pouco mais ampla do que ela realmente parece ser. Não é? Um pedacinho da sociedade pertinho da gente. E falando em sociedade, daqui a pouco eu volto a falar disso. Terminando, comprometimento, ou seja, ter o comprometimento, que é uma palavrinha que fecha todo mundo, de ter o autolimite, o cuidado, a prestatividade, o ouvir com todos ao nosso redor. Por quê? Porque na família a gente costuma tirar as máscaras, né? A máscara social que nós usamos para ir para a casa do vizinho, para a casa do amigo, para o trabalho, para a escola. Lá nós temos assim uma família maior, geralmente os grupos são grandes, e a gente convive com autolimitação. A gente sabe se a gente pisar no calo do vizinho e vai gritar e vai responder. Lá fora, a gente geralmente tem muito mais, se esforça muito mais para ter tudo isso que nós estamos falando até agora. Né? Para ser prestativo, para compreender, para tolerar, para respeitar, em todos os ambientes externos da família. Só que quando a gente chega em casa, parece que a gente cansou, né? Agora eu vou ser eu mesmo. E aí a gente perde a paciência, a gente entra chutando balde, a gente xinga, a primeira não que a gente escuta, a gente já xinga, a gente já reage negativamente para uma ofensa. Então, em casa, isso, o ego sobe. Mas, mais uma vez, a casa é só um pedacinho da sociedade que está mais próximo da gente. Ela está a família hoje, mas ela é sociedade. Está pertinho agora. Ali, o esforço tem que ser maior do que foi lá fora. Porque não é ali que estão os nossos maiores desafios. E além de tudo, eles estão com a gente todo dia. De uns a gente pode fugir, né? Vira esquina, não cruza, mas quem está ali perto não dá, às vezes não dá. Então, agir na família de forma igual a gente age na sociedade já está bom, se for igual. Né? Já estamos no lucro. Se a gente agir na família melhor do que nós somos na sociedade, aí nós vamos estar quase que empatando o jogo, hein? Não é fácil, não. Não é fácil. Mas não tem outro caminho. Vou dizer para vocês que eu vim aqui falar era fácil, né? Não é fácil para mim. Com certeza não é fácil. Para alguns pode ser um pouco mais fácil. E cada um vai saber se é fácil ou não, observando, meditando sobre qual tipo de relacionamento que a minha família me traz. Como que é? Cada um pensa na sua família, como que é? É difícil, é fácil, é pesado, é mais leve? Com essa resposta, vocês vão ver o tamanho do nosso compromisso. Quanto mais for difícil, maior é o nosso compromisso. E mais a gente pediu para estar aqui de volta com eles. A gente pediu. A gente já está na condição de poder ter pedido. Todos nós aqui. Nós pedimos. Então nós temos condições de superar, de ter coerência, de superar todos esses desafios que a família nos traz. Nós temos condições. E a gente vai ver que quando a gente se esforça nesse sentido, vai ficando cada vez mais fácil e mais leve, porque, em última instância, apesar dos desafios serem maiores ali, nesse grupo, é o grupo que mais nos ama. De toda a sociedade, é o grupo que mais nos quer bem. A gente precisa
saber cortar as nossas arestas, né? Do egoísmo e do orgulho. E a gente vai ver que a gente consegue um apoio para se libertar. Por isso que família é gratidão. Não importa a minha família, não importa o que ela fez comigo, não importa se eu fui abandonado pelos meus pais, não importa se quem criou foi minha avó, porque meus pais sumiram. Não importa. Eu vim ao mundo através de uma família. Né? Não importa se minha família é um lar coletivo. O lar coletivo é a minha família. Percebe? Então a gratidão sempre, né? Gratidão sempre. Porque a família foi a nossa oportunidade de evoluirmos. É por isso que a gente está aqui. E a gente está aqui para evoluir. Sem ela a gente não tem oportunidade de evoluir. Porque a gente evolui aqui, na experiência da Terra. Muito bem. Então a família é o nosso desafio de mudar. É a nossa reflexão dessa noite que eu deixo para vocês. Agradeço muito a atenção. Espero que todos vocês voltem para o lar assim. Chegando lá, abracem todo mundo e falem assim: eu amo todos vocês. Sabe? Porque é isso que a gente tem que fazer, né? Dar um beijo no pai, na mãe, no marido, na mulher, nos filhos, nos sobrinhos. É isso que a gente faz. É isso que a gente faz. Uma boa noite para vocês.